Êxodo capítulo 16. O maná e as codornas. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês depois da sua saída do Egito. E ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. E o Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova, para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. E no sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus que os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele, não contra nós, que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: é Deus, o Senhor, que vai lhes dar carne para comer de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. E as suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. E à tarde apareceu um grande bando de codorna. Eram tantas que cobriram o acampamento, e no dia seguinte de manhã havia orvalho em volta de todo o acampamento. E quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto ficou uma coisa parecida com escamas, fina como uma geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? E Moisés lhe disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu: cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas, uns pegaram mais e outros menos. E quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco, e cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhe disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. E no sexto dia pegaram o dobro, isto é, 4 litros para cada pessoa. E os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo, e Moisés lhe disse: amanhã é dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem, e os que quiserem cozinhar, que cozinhem, e guardem para o dia seguinte o que sobrar.
Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado, e não cheirou mal, nem criou bicho. E Moisés disse: coma isto hoje, pois é sábado, e o dia de descanso separado para Deus o Senhor. E nesses dias vocês não acharão no campo nada de comer. Recolham esse alimento durante 6 dias. Porém, no 7º dia, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. E no 7º dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés: até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Lembre que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso, e foi por isso que no 6º dia eu lhes dei alimento para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deverá sair de casa. Assim o povo não trabalhou no 7º dia. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido como uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. E Moisés disse: o Senhor Deus mandou que fosse guardado 2 litros de maná, para que no futuro os nossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comermos no deserto, quando nos tirou do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque-o na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. E Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés, e colocou a vasilha diante da arca da aliança, para que ficasse guardada ali. E durante 40 anos os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, a terra que chegaram à fronteira de Canaã. E a porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros.